Essa daqui é meu primeiro vídeo da minha jornada aqui desenvolvendo meu primeiro micro SaaS. Vou dar um breve contexto de como é que surgiu essa minha necessidade, na verdade, desejo de criar esse micro SaaS. Em julho desse ano, eu contratei uma consultoria financeira que a primeira tarefa de casa que ele me passou foi justamente mapear os meus gastos. Eu tentei fazer de algumas formas, já tentei pensar em fazer ali uma planilha, tá, no Google e colocando os gastos. Só que eu vi que isso daria muito trabalho. Eu não iria conseguir, isso não teria muita fricção, teria muito atrito para que eu conseguisse fazer isso. Então, já desisti. Tentei colocar tudo em um grupo de WhatsApp. Agora, essa ideia aqui foi pior que a planilha, porque na minha cabeça ia fazer sentido, porque eu tenho um grupo e nesse grupo eu iria colocar todos os meus gastos e depois eu iria voltar no grupo e ver os gastos. Só que assim, nossa, isso aqui ia dar muito trabalho. E uma outra possibilidade que eu vi foi criar um grupo, eu e minha esposa. Então, todo gasto que a gente tivesse, a gente colocaria nesse grupo. Só que a diferença é que teria agora ali uma API do WhatsApp que estaria escutando, né, o que a gente estaria mandando ali, e por trás dela teria um agente de IA que iria fazer o CRUD básico dessas informações. Iria pegar os registros, salvar, se a gente quiser saber de alguma coisa, perguntaria, ele ia fazer a consulta, trazer, excluir, atualizar, enfim. Vamos ver se vai dar certo. Fui lá, eu utilizei o N8N, tá? N8N para fazer isso como prova de conceito e deu certo. Fiquei muito feliz no primeiro mês ali. Só, né, para vocês verem também a importância de vocês mapearem seus gastos, é que no primeiro mês, só em fazer isso, eu consegui identificar ali gastos, na verdade, que somados davam mais de R$1.000 e que eram gastos desnecessários. Então ali eu já consegui ter uma economia de R$1.000. Só que tem um problema, né? Isso aqui era uma prova de conceito e quando eu fui falando isso para as pessoas, elas foram se interessando e dizendo: não, Robson, me passa aí esse acesso, eu pago para você para eu ter isso aqui. E acabou que eu não me senti muito seguro naquela época porque de fato era só uma prova de conceito. Eu acredito que foi um erro meu não ter parado um pouquinho ali nem para melhorar a arquitetura para que fosse possível liberar para essas pessoas. Mas eu disse a elas o seguinte: cara, vamos fazer assim. Eu vou dar uma pausa nisso aqui porque eu não tenho tempo para melhorar isso aqui, para estar disponibilizando como produto, porque eu não acho que esteja pronto e eu não tenho a segurança necessária para estar te vendendo isso como um produto. E quando estiver pronto, eu entro em contato com você, com o pessoal que eu estava falando e disponibilizo, tá? Para você testar, depois se você gostar, você pode assinar. E deixei de lado, tá? E passaram-se 5 a 6 meses, foi em junho ali, né? No final de novembro eu decidi voltar com esse projeto. Só que agora eu tinha um desafio maior, porque eu não queria depender mais do N8N para fazer isso. Não dizendo que essa ferramenta que ela seja ruim. Não, muito pelo contrário. Eu tenho um carinho imenso pelo N8N e acredito que essa plataforma, ela é sensacional, tá? Sensacional. Só que tem um ponto dela que, não dela em si, mas um ponto que está relacionado a ela que eu não gosto muito, que é justamente a parte de infra, né? Você tem que dar infra, você tem que cuidar da infra para que o N8N funcione. Você precisa, de certa forma, ali, ter um conhecimento mínimo de DevOps. E eu pensando, já antecipando talvez alguns problemas que eu não precisaria antecipar, mas antecipei, eu pensando, cara, imagina se eu tiver se Deus abençoando, eu tiver muitos usuários com isso aqui e der um problema de infra que eu não saiba resolver. Aí você pode dizer: não, Robson, mas tem o ChatGPT. Concordo 100%. Concordo 100%. Até porque os BOs que eu tive com infra, quando eu ainda utilizava mais o N8N, todos eu consegui resolver com o nosso amigo ChatGPT, Claudinho, seja qual for a IA que você utilize. Porém, eu não queria ter essa dor de cabeça. E aí um amigo meu, Arthur, ele tá bem por dentro ali do ecossistema da Cloudflare, ele falou o seguinte: Robson, a Cloudflare, eles estão preparando o ecossistema deles para essa parte de IA. Aí eu, putz, mano, que massa. Aí ele me apresentou lá alguns produtos que eles têm, como por exemplo os Workers, também tem as Queues, os Workflows, tem agora o D1, que é um banco SQLite deles lá, tem o Zero Trust também, que é uma forma de você fazer autenticação, onde você transfere total responsabilidade para a Cloudflare, ou seja, você não precisa criar um sistema OAuth para você. Claro que tem um Supabase também ali e tudo mais, né? Porém, resumindo, gostei bastante. Só que ali tem um ponto que é aí que entra o desafio. Por quê? Lá eu não consigo subir nenhum framework de agentes, por exemplo, como o Agno, CrewAI e LangGraph. Eu teria que fazer tudo no código, que também se fosse utilizar os outros ali seria no código, né? Mas nesse aqui eu teria que fazer com o código de forma determinística, né? Uma programação determinística, onde eu vou utilizar de fato ali apenas if-else, chamadas HTTP para os provedores de LLM e programação básica, né? If-else. E aí eu vi o seguinte artigo da Anthropic, que é o Building Effective Agents, que se eu não me engano foi até o Arthur que mandaram em um grupo lá, que eu faço parte com o pessoal de inteligência artificial. E aqui ele fala, na verdade ele
descreve a Anthropic, né? Onde eles analisaram, deixa eu até traduzir aqui para ficar mais fácil, onde eles falam: trabalhamos com dezenas de equipes na criação de agentes de LLM em diversos setores. Consistentemente, as implementações mais bem-sucedidas utilizam padrões simples e combináveis em vez de estruturas complexas. Basicamente, nesse artigo aqui, eles falam, eles diferem muito bem, eles buscam trazer essa definição clara do que são agentes e o que são workflows, né? Espaços de trabalho, fluxos de trabalho, como eles até dizem aqui, traduzindo para o português. Eu vou até ler aqui para ficar claro. Os fluxos de trabalho, ou seja, os workflows, são sistemas onde LLMs e ferramentas são orquestradas por meio de caminhos de códigos pré-definidos, ou seja, programação determinística. Já os agentes, por outro lado, são sistemas onde LLMs direcionam dinamicamente seus próprios processos e uso de ferramentas mantendo o controle sobre como realizam as tarefas. E aí isso aqui me trouxe um insight de que talvez, por exemplo, eu não precise de frameworks complexos, ou até simples, como por exemplo o Agno, que é muito bom, você consegue criar muitas coisas com poucas linhas de código, mas talvez eu não precise deles para fazer algo que seja mais duradouro, porque tendo em vista que eu vou estar apenas utilizando código determinístico, if else, chamada HTTP, chamada banco. Então, assim, é o básico da programação, né? Eu não vou ter nenhuma abstração ali onde eu vou estar dependendo de uma pessoa que vai dar manutenção para que aquilo funcione. Vai que, por exemplo, faz um update de uma biblioteca, quando eu vou dar o update lá na aplicação, quebra toda a aplicação. É complicado, né? Agora, quando eu, por exemplo, estou utilizando apenas código if else, chamados HTTP, chamados banco, a possibilidade disso aqui de quebrar é muito menor, né? Você concorda comigo? Por isso que isso aqui me chamou muita atenção e o Arthur ele foi me evangelizando até que eu cheguei à conclusão de que, de fato, para mim, faz mais sentido você criar aplicações dessa forma aqui, pensando em fluxo de trabalho e não em agentes. Até porque eu hoje, talvez se eu parar, né, para estudar mais e com a ajuda, obviamente, da IA, eu consiga criar alguma solução agêntica. Todavia, entretanto, mas muito provavelmente eu não precisava criar uma solução agêntica para algo tão simples, tá? Muito provavelmente. Era simplesmente você mapear o processo, identificar pontos onde você consegue incluir, né, injetar, colocar, inserir a inteligência artificial, as LLMs, para que ali você consiga ter um aumento de eficiência no processo que já existia, tá? Então, foi a partir disso que eu decidi não utilizar o N8N, tá, para fazer essa minha aplicação, mas utilizar o código mesmo ali, o hard code, né? Porque eu queria fazer uma aplicação toda na Cloudflare. Porque lá eu não iria mais me preocupar, eu não iria mais ter uma preocupação que eu teria lá no N8N, que era justamente o DevOps, de manter aquela infraestrutura que dá suporte para o N8N. Aqui na Cloudflare, né, que eu vou botar CF aqui só para ficar mais fácil, eles que ficariam responsáveis pela infraestrutura lá, pelo banco, né? Que eles iriam estar dando manutenção. Eu ficaria responsável por fazer uma aplicação que realmente funcionasse, pelo código, pela inteligência, pela regra do negócio ali. Então isso me brilhou os olhos. Só que isso aqui era um desafio para mim, porque a forma como eu criava as coisas era muito mais simples, né? Eu não tinha que me preocupar tanto, às vezes eu simplesmente ia criando, né? Ali do N, ia validando o processo à medida que eu criava o fluxo. Porém eu vi que, cara, se eu vou pro código, eu preciso ter um trabalho maior de planejamento. Então foi aí que eu iniciei essa parte aqui de montar todo o fluxograma de como é que eu acreditava que a minha solução, por exemplo, do assistente financeiro precisava funcionar. Aqui, obviamente, eu não vou passar por todas as etapas porque está bem grande e bem detalhado. Até eu fiz isso aqui detalhado para me ajudar a visualizar como é que isso de fato iria para o código. Então, aqui eu tive o trabalho, mapeei todo o processo. E aí, o desafio era justamente criar, né, mapear todo o fluxo para que eu conseguisse, a partir desse fluxo, traduzir isso para o código. E aí o trabalho foi grande, viu? Porque eu tive que mapear tudo isso aqui, todos os possíveis caminhos que a solução iria ter baseado na requisição do usuário e traduzir isso para código. Foi trabalhoso, porém, graças a Deus deu certo. Hoje ela já está funcionando, eu já liberei para algumas pessoas, ela está no Telegram, tá? Porém, meu objetivo é levar, obviamente, para o WhatsApp, porque as pessoas utilizam mais o WhatsApp. Só utilizei o Telegram por conveniência, porque é mais fácil. Basta você criar um bot lá, né? Conectar e pronto. Você já tem toda ali a conexão. E todo aquele fluxo que eu acabei de te mostrar, ele é traduzido aqui nesse código, pelo menos do bot, né? Do assistente ali financeiro. Ele foi traduzido ali para esse código aqui. Uma coisa que eu tentei fazer, que dentro do planejamento que eu levei ali, mais ou menos o planejamento... Só um ponto, eu iniciei esse projeto aqui dia 28 de novembro e eu consegui finalizar a parte do bot e do aplicativo web dia 7, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o calendário. Foi isso, dia 7, esse domingo que passou agora. E, calma, voltando aqui. Foi bem desafiador, tá?
uma coisa que eu tentei fazer foi criar meio que um modelo de organização de diretório e organização de código para que facilitasse para mim entender aquilo que eu já estava criando. E o que foi que eu pensei? Cara, se eu já tenho familiaridade com o N8N, então eu vou pensar em criar uma organização de diretório de forma similar ao N8N. E foi aí que eu cheguei a essa organização aqui. Tá tudo dentro do CRC, né? Essa config aqui fica todas as configurações básicas do sistema. Aí aqui tem, por exemplo, ó, os nodes, que basicamente você pensa nos nodes como aqueles nodes fixos, por exemplo, do N8N. Por exemplo, o node do Postgres ali que tem a possibilidade de você criar uma linha, ou fazer o create or update a row, ou tem aquele de delete, né? Tem aquele de get a row, né? Então, pense nos nodes como pequenas funções que a gente vai utilizar à medida que a gente vai construindo os flows, que está aqui em cima, no caso. Onde cada flow é construído por vários nodes desses aqui, chamados, né? Obviamente que eles são chamados. E eles são construídos de forma que uma conexão deles vai criar um flow. Por exemplo, o flow de classificação. Eu vou ter vários nós sendo chamados aqui dentro de nodes que compõem, por exemplo, o fluxo de classificação. E por fim, a gente vai ter aqui o workflow principal, que é justamente o workflow de mensagem, que é justamente a composição de todos os flows que foram criados dentro aqui dos flows. Então, dessa forma eu consigo, pelo menos para mim, eu não sei se isso aqui é a melhor forma de criar, todavia, para mim deu certo. E eu penso, obviamente, em melhorar isso aqui depois, mas ao menos uma coisa que eu acho que também demorou um pouquinho para desenvolver, demorou entre aspas, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Comecei dia 28 e dia 7 tá pronto. É loucura, velho. É até um vídeo que eu postei no meu Instagram falando, bicho, que tempo, sabe? Que era pra estar vivo. Que era pra se estar vivo. Uma coisa até que Arthur comenta comigo. Porque, mano, as possibilidades que você tem hoje, basta você querer fazer. Basta você querer fazer um vídeo. Basta você querer... Antes já dava, né? Mas basta querer... Você ter uma ideia e querer fazer. Você vai lá e faz. Então, eu pensei nessa configuração para facilitar para mim conseguir gerenciar aquilo que a IA está fazendo e ficar mais fácil para mim visualizar, né, a organização, porque como, eu não sei se eu falei, mas eu não sou programador, né? Eu estou estudando essa parte de desenvolvimento desde o final, mais ou menos, de 2023. Eu nunca peguei muito no código, era mais low code, no code, aplicações que eu utilizava, por exemplo, Langflow. Usei muito o N8N, que me ajudou bastante a ter essa visão lógica, né, de você de fato construir workflows ali e tudo mais. E beleza, o bot é esse, ele já está funcionando, algumas pessoas já estão testando. Basicamente, ontem eu estava testando aqui algumas coisas, ó, que eu vou até comentar já, que é sobre um sistema de log. Aqui eu fiz um teste porque eu fiz uma atualização hoje de manhã do sistema de log. E aqui, por exemplo, ó, eu contratei uma ferramenta de gravação Cap, que é a ferramenta que eu estou utilizando aqui. Falei o valor, aí aqui ele registra, né, a sessão pendente de inserção no banco. Eu confirmo clicando no botão e ele registra no banco. E aqui já está tudo ok. Além disso aqui, eu tenho o aplicativo web, que ele está aqui, que é esse aqui, o aplicativo web. O nome dele é MaplePix. Também fiz isso aqui, né? Tanto o personagemzinho como o nome. O personagem e o nome, minha esposa me ajudou. E isso aqui eu utilizei o Nano Banana 3 Pro para criar o bichinho. Ficou bem legal, bem bonitinho. Aqui você entra e você tem, se eu não me engano, são 5 telas para acessar. É isso mesmo, 5 telas. Dashboard geral, onde você vai ter aqui as principais informações daquele mês, que é receita, despesa, saldo, aqui gasto por categoria, evolução mensal, as metas de gastos de categoria principal, os 5 maiores gastos que você teve aqui naquele mês e a meta por subcategoria. Eu não vou passar aqui explicando o que é cada coisa, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas aqui você consegue ver as transações, por exemplo. Você consegue fazer nova transação, você consegue colocar uma compra que você fez de forma parcelada. Por enquanto o bot ele não é capaz de fazer um registro de uma compra parcelada somente por aqui, todavia depois eu vou colocar. E transações é isso. Análise é uma coisa mais profunda ali, que busca trazer dados que no dashboard não tem. Por exemplo, ele faz uma projeção de fim de mês. Aqui não tem machine learning nenhum, é basicamente uma projeção mesmo utilizando SQL. E nesse caso aqui, né, despesa projetada de 5.618 e o saldo projetado para ficar em conta é esse, por exemplo. Aqui tem gastos pequenos, por exemplo, porque às vezes, pessoal, se você faz muito gasto pequeno, se você tem muito gasto pequeno, talvez você não consiga mapear eles, e eles, quando somados, podem representar, na verdade, um gasto considerável da tua renda, né? Por isso que eu coloquei isso aqui. Aqui, alertas. E aqui, comparativo com o mês anterior. E aqui você consegue colocar, por exemplo, setar as metas financeiras de categoria e subcategoria. E, por fim, você tem aqui as configurações. Tem essa parte do Telegram ainda, porque o bot ainda está no Telegram, né? Então, mas quando tiver no WhatsApp, isso aqui vai deixar de existir. E aquilo que eu falei, por exemplo, dos logs. Ontem eu tava no shopping e eu tava tentando fazer um registro aqui, porque eu faço parte de uma orquestra e sábado a gente vai pra Recife.
moro aqui em Campina Grande, e o pagamento da passagem, né, vamos dizer assim, é R$35. Eu mandei um áudio, fiz aqui um pagamento e tal, e eu quero que você registre isso. Beleza. Aí ficou dando erro, não tava indo, até que eu desisti, né? E eu senti uma dor de, caraca, velho, eu não sei que erro foi esse, e eu não estava, obviamente, na frente do computador para conseguir mapear que erro era esse. E foi aí que eu vi a necessidade de criar um sistema de log, para que depois, caso eu tivesse um erro, eu conseguisse ir lá e buscar aquele erro. E essa ideia também foi até do Arthur também. Ele disse, cara, uma coisa interessante lá da Cloudflare é que você pode utilizar o banco de dados dele, o D1, SQLite, para justamente criar um sistema de logs onde você consegue, por exemplo, aqui, ó, analisar as execuções do teu workflow lá, né? Então, nesse caso aqui, eu consigo ver, ó, aqui tem um registro meu, né? Opção Luiz Correia Júnior, o tipo é de classificação, os steps 5, duração, e aqui você consegue ver o workflow, ver todos os status, todos os steps que foram passados por ele. Por exemplo, aqui é limpar as seções órfãs, onde você consegue ver, por exemplo, os dados que foram inputados e output. Aqui você vai checar se tem seções pendentes e output. Aqui você vai puxar o contexto, nesse caso aqui, para classificar, né, a intenção. Eu puxo um contexto de pelo menos ali 7 interações, não passo muita coisa, tendo em vista que assistente financeiro não precisa ter muita memória, né? Aqui eu puxo e aqui, por exemplo, eu salvo o que a LLM gerou, né? Mas, por exemplo, nessa aqui, que foi uma de criação, né, de registro, você consegue ver tudo aqui, ó. Então você consegue ter traqueamento dos dados e consegue fazer ali a análise, né? Caso dê um erro, você vai conseguir acessar os dados e ver o que errou, né? E ver o que errou e justamente otimizar ali. Então isso aqui, olha que interessante, cara. Eu cheguei aqui em casa, era 8h45 e eu consegui finalizar isso aqui, era 11h30, 11h45, cara, 3 horas. 3 horas eu fiz tudo isso aqui. E aqui você também tem estatísticas gerais sobre a evolução dos workflows e tudo mais. Tá Dark Mode também. E outro ponto interessante é que isso aqui também tá na Cloudflare. Tá tudo na Cloudflare. Aqui, ó. Na Cloudflare, eu tô utilizando aqui Workers e Pages. E aqui eu tenho, por exemplo, toda a minha aplicação de assistente. Eu tenho um assistente financeiro aqui, que é basicamente ali os workers dos logs que eu acabei de mostrar. O assistente financeiro, propriamente, o bot. E o assistente financeiro app, que é justamente esse aqui, tá? Por isso, pessoal, que assim, eu migrei do N8N, não dizendo que o N8N seja ruim, mas é uma ferramenta excepcional. Todavia, algo que eu não quero, uma guerra que eu não quero lutar é justamente essa guerra de DevOps. Se for possível, eu não quero me preocupar com infra. Por isso que eu escutei o Arthur e resolvi dar uma estudada nisso aqui para justamente buscar desenvolver tudo na Cloudflare, quando possível, obviamente, né? Até porque também, quando você vai para o código, eu acredito que você consegue até ser mais rápido quando você tem, de fato, ali um modelo de desenvolvimento, tá utilizando uma boa LLM, que nesse caso aqui eu utilizei o Cloud Code, tive que assinar o plano Max, não me arrependo, é meio carinho, né? Mas assim, não me arrependo, consegui fazer em 10 dias, algo que se eu fosse contratar alguém, não iria levar 10 dias, e muito provavelmente não iria ficar com a qualidade que ficou, né? Mas, cara, seria isso que eu queria trazer para vocês, trazer um incentivo também, né? Porque eu, sinceramente, não imaginava que eu fosse conseguir fazer isso. Ainda falta algumas coisas, falta configurar o Stripe, falta criar a landing page de vendas e falta configurar o WhatsApp. Basicamente, o WhatsApp eu consegui na API oficial, eu devo demorar ali uns 2, 3 dias para colocar, né? E fazer todos os testes, liberar para o pessoal. O Stripe, em um dia, se eu parar mesmo assim, eu consigo finalizar. E a página de vendas também, né? Então, talvez ali mais 7 dias eu consiga deixar ele pronto para mercado. E, cara, eu fiquei muito feliz com isso. Porque agora não é desabafo, mas um relato. Eu sempre tive vontade de criar essas coisas assim, sabe? Quando eu entrei na minha graduação de engenharia elétrica, no primeiro período eu ficava conversando com algumas pessoas, dizendo, cara, vamos ver aqui o que é uma empresa que a gente pode criar de tecnologia e tal. Só que lá a galera não tinha muito esse interesse e acabei deixando isso de lado. E eu consegui fazer isso, eu vejo que é meio que a realização de um sonho que eu tinha. De conseguir criar algo, sabe? De fato, criar algo que vai, de fato, ajudar as pessoas. Onde eu tenho a segurança de que eu tô oferecendo algo bom pra elas. E... cara, se tu tem algo que você deseja fazer, vai lá e faz, mano. Uma pessoa que eu tenho acompanhado agora, que é o Felipe Deschamps. Até comprei o curso dele, muito bom, por sinal. Pra mim, assim, de todas as experiências de curso que eu já tive, essa foi a melhor. Ele é um cara sensacional, onde eu vou até deixar aqui um link abaixo, na descrição, se vocês puderem assistir. Fala justamente sobre o futuro das IAs, né? E como é que ele vê isso. Ele trouxe alguns pontos que eu achei sensacional. Então, cara, vai lá e faz. Se você tem desejo de fazer algo, vai lá e faz. Bota a cara no sol. Vai lá, erra. Mas faz, mano. Porque isso tu vai estar sendo fiel a tu mesmo, sabe? Tu vai estar sendo fiel à tua alma. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer. Eu quero também documentar essa jornada. Quero, de alguma forma, se for possível, inspirar alguém, né? E
E é isso, pessoal. Cuida.